Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é janela de transferências. Vamos falar sobre o Milan, até porque a expectativa criada em cima da contratação do Sandro Tonali é das maiores. E aí a gente pode entrar na questão dos apelidos. Novo Pirlo, faz sentido ele ser chamado dessa forma? Isso é bom, isso é ruim? Isso é uma mania global, na verdade, de comparar com grandes símbolos, né? Sejam ligados aos clubes ou não. O fato é que, se ele é conhecido e tratado como Novo Pirlo e vai jogar no Milan, é lógico que aí já tem uma combinação explosiva da forma de gerar a expectativa, de levantar mesmo esse assunto, esse tópico. O fato é que o Milan contrata um jogador bastante promissor, um jogador que vem de boas temporadas, que conseguiu, mesmo num time inferior tecnicamente, bastante limitado, mostrar qualidade individual para jogar na elite do futebol italiano. Então a gente está falando aí do Sandro Tonali, que com 20 anos se transfere agora, é um valor até bastante tranquilo do ponto de vista de transferências atualmente, né? 10 milhões de euros pelo empréstimo, com 10 milhões de euros pelo valor da opção de compra, que obviamente vai ser exercida lá na frente, com mais 15 milhões em possíveis bônus, ou seja, considerando tudo aí, são 35 milhões de euros, ainda tem um percentual de uma venda futura, então é um processo, é uma venda, né, uma negociação que envolve várias cláusulas ali, mas mesmo que a gente pense no valor máximo da operação, não é um valor alto para os padrões atuais de mercado. É claro que o Milan também hoje não é um clube para fazer esse tipo de movimentação de grandes valores, não é a realidade do clube. Enfim, vamos falar sobre isso aqui, convido você a se inscrever aqui, se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação também, deixa a curtida no vídeo e deixa no comentário. O que você acha dessa contratação? Se você tem a expectativa alta em relação ao Tonali no Milan, se você acha que faz sentido ele ser tratado como um novo Pirlo ou não. Quero que você participe aí e deixe o seu comentário. Ao falar de novo Pirlo, é claro que a gente resgata a imagem, primeiro, né, do grande jogador, que foi um símbolo e uma referência da geração dele numa posição e numa função muito específica, na verdade, e que deu muito certo com a camisa do Milan. Então a gente resgata a imagem do Milan vencedor, do Milan referência, do Milan forte na Europa. Mas será que tem algum sentido mesmo tratar o Tonali como um Pirlo? Ou até mais do que isso? Aí eu já vou até pro outro lado. Eu não gosto desse tipo de rótulo, desse tipo de comparação. Eu acho muito prejudicial a carreira de vários desses jogadores. É claro que é legal e é inevitável muitas vezes que a gente olhe para determinados jogadores e fale: pô, esse cara lembra fulano. O jeito de jogar, o jeito de andar, fisicamente ele lembra, pela posição ele lembra. Tem talento, pode seguir os passos daquele. Isso é meio inevitável dentro do futebol, é claro, porque a gente vive um processo aí cíclico, né? Você tem sempre grandes jogadores encerrando as carreiras, marcando época, ficando na história, enquanto outros começam as suas carreiras. Então é meio natural que você tenha essa tendência de associar. Mas isso também pode ser muito prejudicial, né? Porque olha a carga que você joga nas costas de um garoto, de um jogador. Ah, você vai ser então o novo Riquelme, o novo Messi, o novo Maradona. Eu tô usando exemplos argentinos porque a gente viu tantos jogadores argentinos tratados dessa forma, e não só lá, né? No Brasil isso acontece também. A história de novo Neymar, assim como antes era novo Robinho, e novo tudo. Então, isso existe em qualquer parte do mundo. Quantos novos Zidanes a gente não viu também em determinado momento? Então, é uma tendência, é normal, é um costume mundial, é um hábito usar esse tipo de comparação. Mas quando a gente vai falar de expectativa, a gente tem que tomar o cuidado também de pensar que, para o garoto ele ser tratado e rotulado dessa forma, às vezes joga em cima dele uma responsabilidade que talvez ele não esteja preparado nem psicologicamente para lidar. Não é nem só tecnicamente ou taticamente, é a cabeça mesmo de, muitas vezes, um garoto em desenvolvimento, que na base é chamado assim, e aí sobe para um time principal e já tem essa carga toda para carregar. Enfim, deixando esse lado, que como eu falei, eu não gosto, embora eu entenda, deixando essa parte de lado, vamos falar então especificamente sobre as características do Tonali, porque eu não acho que tenha muito a ver, na verdade, com o Pirlo, a não ser por alguns componentes que estão à parte do estilo de jogo. O fato dele ser do Brescia, o fato dele ser um meio-campista, e aí tudo bem, a gente vai entrar na questão dele ter bom passe, bom lançamento, boa bola longa. O fato dele ser do Brescia já faz essa relação acontecer. Mas aí a gente tem que lembrar que o Pirlo lá de trás, o Pirlo do Brescia, nem era exatamente o Pirlo que virou depois, né? O Pirlo viraria esse regista, esse meio-campista à frente dos zagueiros, que distribui o jogo, que vira o termômetro do funcionamento na saída de bola, que organiza como poucos.
Isso ele viraria bem depois e acabaria se consolidando assim no Milan do Ancelotti, mas ele teve vários anos de carreira anteriores a isso, em que ele usava, ele tinha outro estilo de jogo, ele ocupava outras faixas do campo, ele era um meia, ele era quase um atacante no início da carreira, então ele foi se transformando com o passar do tempo. E o Tonali hoje não é exatamente nem o Milan nem o Pirlo do início da carreira, do Brescia, e nem o Pirlo do fim da carreira, ou do meio pra frente da carreira, nem o do Milan do Ancelotti, nem o da Juventus depois, nem o da seleção italiana. E aí o próprio Pirlo, e aí eu vou pegar frases de um lado e do outro, o Pirlo fala o seguinte: não vejo tantas semelhanças a não ser pelo estilo de físico mesmo e pelo fato de ser do Brescia. Acho que é um jogador mais completo do que eu, é uma mistura entre as características dele, Pirlo, com outros jogadores. O próprio Tonali fala o seguinte: eu me vejo mais como um jogador de intensidade, então talvez a semelhança maior seja com o Gattuso, pensando na dobradinha, na parceria que deu muito certo. E eu acho que os dois estão corretos nessas análises. É claro que, quando o Pirlo fala, ele é muito mais completo do que eu, a gente tem que relativizar isso aí, né? O que é ser mais completo? Ser mais completo necessariamente significa ser melhor? Eu acho que são coisas diferentes. O Pirlo era um jogador mais específico. E dentro dessa especificidade, o Pirlo foi o grande da geração dele. E um jogador importantíssimo até na história recente do futebol. Então, é lógico que o Tonali pode ser mais completo justamente por ter o que ele mesmo reconhece ter. Essa intensidade. Acho até que é um jogador que ocupa uma faixa mais avançada do campo. Então eu vou chegar já nisso, né? Mas pra fechar essa contextualização. Então, o Tonali talvez seja um jogador mais apto a diferentes funções dentro de um centro do campo. Mas pra fazer o que o Pirlo fazia naquela função, nem é exatamente o que o Tonali apresentou de melhor até hoje. O que ele vai virar é outra história. Aí a gente também não tem como prever o futuro. Então sim, acho que o Pirlo, claro, também tá sendo um pouco humilde levantando a bola do Tonali ao falar que ele é mais completo, mas se a gente comparar estágios de carreira aos 20 anos, de fato, o Tonali é um jogador mais completo e mais pronto do que o Pirlo era naquela ocasião. Agora, repetir o salto que o Pirlo deu na adaptação, encontrando um jeito de jogar e virando o que virou, aí é muita pressão para jogar nas costas do Tonali. Então, falando sobre isso, né? O Tonali, ele vai ser exatamente esse meio-campista da saída de bola? Eu acho que nem necessariamente, porque o Tonali nem sempre foi o meio-campista mais recuado do Brescia. Ele muitas vezes jogava com essa liberdade, até por características, e aí isso entra muito no que ele fala sobre semelhanças com o Gattuso. Vamos lembrar do Milan do Ancelotti naquela época? O Pirlo jogava à frente da defesa como esse 1. À frente dele jogavam 2 jogadores, e aí a composição poderia ser diferente, né? Poderia ser o Gattuso à direita, o Ambrosini na esquerda, poderia ser o Gattuso na direita, o Seedorf na esquerda, enfim. Mas se a gente pegar essa estrutura, o Pirlo era protegido à frente da defesa para ser o cara que qualificava a saída de bola. Então ele era o mais recuado dos meio-campistas, fazendo essa distribuição, essa orientação de como vai se dar a organização ofensiva. Ao mesmo tempo, no trabalho sem bola, ele preenchia a entrada da área, enquanto outros jogadores tinham uma obrigação, uma responsabilidade de uma ocupação de um espaço muito maior. No caso do Brescia, não era exatamente isso que o Tonali fazia. E não imagino que seja isso que ele vá fazer no Milan, até porque na estrutura do Stefano Pioli não é exatamente um primeiro volante atrás de outros 2 meio-campistas, a forma como o Milan jogou até agora. Então, talvez ele até encaixe melhor numa dupla de volantes, jogando ao lado de outro meio-campista e eventualmente até sendo quem mais sai dessa dupla de volantes. Porque ele fez isso muitas vezes no Brescia e porque no meio-campo do Milan, e aí vale parênteses, o Milan com vários jogadores jovens, né? O Milan com vários jogadores que vão se desenvolvendo também, então não dá ainda para tratar o Milan como uma obra pronta, embora tenha crescido na reta final da temporada. Os últimos anos mostram o cuidado que a gente tem que ter com o Milan, inclusive para nomes que chegaram como líderes do projeto. Paquetá é um exemplo disso. Ele chegou para ser uma referência entre os garotos que conduziriam o Milan de novo a esse patamar de um time mais sólido, capaz de brigar. Começou dando boas demonstrações, mas depois perdeu espaço, terminou a temporada sem nem brigar por posição no time. Também pode dar a volta por cima, a gente não sabe o que vai acontecer, mas acho que é importante a gente ter cuidado nessa questão do tamanho, do peso imediato que alguns dos garotos podem ter nessa condução de um clube gigante a voltar a ser o que precisa ser, dentro do tamanho que ele precisa representar, mas que ainda está um pouco distante. Fechado esse parênteses do momento do Milan, dos garotos que passam e passaram, que chegam, voltando para a questão do Tonali no centro do campo.
O Tonali pode jogar, por exemplo, ao lado do Bennacer, e o Bennacer pode ser, inclusive, o jogador da saída de bola. Pode ser quem recebe essa bola mais próximo da defesa e dá o primeiro passe, dando ritmo, dando dinâmica na saída. E o Tonali pode ser esse jogador um pouquinho mais à frente. E aí a gente volta a essas comparações. Não tem nada a ver, se for esse o caso, com o que era o papel do Pirlo. Ele vai ser um jogador porque, nas características dele, ele é um jogador que pressiona, ou seja, ele sobe para pressionar, ele abandona esse espaço à frente da defesa para subir e dar bote. Isso no comportamento sem bola. No comportamento com bola, o que mais se assemelha, de fato, é o passe longo, é a capacidade para distribuir o jogo. Ele tem boa batida na bola, ele bate bola parada, ele lança de um lado para o outro, mas ele também conduz a bola. Então ele é um jogador também de progressão com a bola, o que já é diferente. É um jogador que funciona para as transições, saindo da defesa para o ataque, para carregar a bola, cruzando o campo. Ele é esse jogador das transições. E isso já é uma característica muito diferente. Então, o espaço do campo que o Tonali ocupa é diferente do espaço que o Pirlo ocupava. Não tem semelhança aí. Ele é um meio-campista, digamos, ele é mais meio-campista, no sentido de subir para se projetar com a bola, conduzindo, ou subir para pressionar sem a bola. E não ocupando essa faixa mais específica, recuada de distribuição e proteção à frente da defesa. Então acho que basicamente essas são diferenças importantes quando a gente fala nessa comparação. Ah, é o novo Pirlo. A expectativa é enorme, ele é um jogador técnico de qualidade, aliás é mais um bom meio-campista italiano. Se a gente for olhar para a atual geração, tem vários bons meio-campistas italianos. O Tonali é mais um, é muito novo, tem 20 anos, pode se desenvolver, ao mesmo tempo chega com uma responsabilidade, com uma expectativa grande. Fica a curiosidade para ver como o Pioli vai montar esse time, porque na reta final de temporada o próprio Kessié recuperou a confiança, ele tinha ido muito mal na temporada anterior, no início da temporada 2019-2020, na reta final, quando o Milan encaixa, ele cresce, e ele passa a ser esse volante ao lado do Bennacer. Então o Milan que termina a temporada tinha esses dois volantes, com o Çalhanoğlu fazendo esse papel à frente, com o Rebić crescendo para ser esse ponta que encostava no Ibra, que acabou chegando e rendendo mais até do que o esperado. Do outro lado, a opção de um Samu Castilheiro, por exemplo. Tem a opção agora, que é até um cara que eu pensei em gravar vídeo, acabei não gravando, mas dá para citar rapidamente aqui, que é o Brahim Dias, que é um jogador que tem muita qualidade técnica, agilidade com a bola, mas precisava de minutos, não tinha minutos, e quando teve no Real Madrid até foi bem, mas estava muito para trás na lista do Zidane de preferências nessa hierarquia aí dessa disputa de posição. É um jogador que pode jogar pelos dois lados, pode jogar por dentro, tenho a curiosidade de como vai se adaptar ao futebol italiano, pela questão física e tática mesmo. Ele é um jogador mais frágil fisicamente, mas tecnicamente tem muito talento. A semelhança que eu vejo aí é até com outro jogador que surpreendeu indo muito bem por alguns anos no Milan, depois caiu de produção e saiu, que foi o Suso. O Suso chegou ao Milan como um jogador que não tinha dado muito certo e acabou tendo boas temporadas, até como uma referência técnica, é verdade, referência técnica de anos ruins do Milan, mas ele era o jogador que criava, partindo da direita para dentro, tentando esse tipo de armação. Vejo algumas semelhanças com o Brahim Dias, embora eu ache que o potencial do Brahim Dias é maior do que o Suso. Vamos ver se ele vai conseguir corresponder por lá. E um outro paralelo que dá pra fazer nessa conexão Real Madrid-Milan é o que deu super certo da temporada passada, né? O Theo Hernandes chegou e foi muito bem, fez uma grandíssima temporada pelo Milan, talvez o melhor jogador do Milan na temporada, pela regularidade em alto nível na lateral esquerda, pela forma como condicionou os ataques, as estruturas, os mecanismos ofensivos também. Então foi um jogador que deu muito certo na temporada passada no Milan. Vamos ver o Brahim Dias. E claro, vamos ver o Tonali, porque a expectativa em cima dele vai ser muito grande. Muito se fala sobre a possibilidade aí de uma rotação nesse meio campo. Fica a curiosidade para ver como vai ser trabalhado, se ele vai ter esse papel do meio-campista mais recuado, se ele vai continuar sendo esse meio-campista mesmo, com mais espaço para cobrir e ao mesmo tempo tendo mais liberdade para subir, para pressionar e para conduzir a bola nas transições, mas olho na qualidade técnica dele. Com calma. A calma é importante pra gente não jogar em cima dele essa responsabilidade de chegar e ser um novo Pirlo, porque como a gente já falou aqui várias vezes, e eles mesmos já falaram, não é um jogador com as características do Pirlo, embora tenha algumas semelhanças históricas, principalmente o fato de sair do Brescia. Conto com os comentários de vocês, a inscrição no canal, um abraço e até a próxima.